Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de modelagem com Blender 3D. Eu me chamo Fábio Venâncio. Nesse curso nós estaremos falando do básico sobre o Blender, ok? Se você procurar alguma videoaula no YouTube falando sobre o comecinho do Blender, os princípios básicos para se utilizar o programa, você vai ter uma grande dificuldade, até porque as videoaulas que nós encontramos lá no YouTube são aulas feitas para pessoas que já detêm um conhecimento pelo menos razoável do programa. E muitas das vezes não é o nosso caso. Às vezes a gente simplesmente está começando a usar o programa, mas precisamos de uma instrução inicial para fazer isso, ok? Em nosso curso, nós sempre vamos nos deparar com essa tela de abertura, curso de modelagem com Blender 3D, ok? Em nosso segundo slide, nós vamos nos deparar um pouco mais abaixo com o número da aula na qual nós estamos. Um pouco mais abaixo nós temos o cronograma dessa aula, onde veremos a história do Blender, download do programa, criação do atalho, tela de abertura, opções da tela de abertura e interface do programa, ok? Então, já conhecendo um pouquinho dessa nossa estrutura do curso, nós vamos falar sobre a história do Blender, ok? O Blender 3D, para quem não sabe, ele é um programa de modelagem 3D e animação de código-fonte aberto, ou seja, qualquer pessoa pode utilizá-lo, qualquer pessoa pode fazer o download do programa sem, contudo, precisar desembolsar qualquer quantia de dinheiro. Okay? É um pouco diferente de outros programas parecidos com ele, como o 3D Max, como o Autodesk Maya, antigamente, como também o nosso AutoCAD, mas o Blender ele é gratuito. Já esses outros programas, eles são pagos, você precisaria pagar alguma coisa, para poder adquirir a licença de uso desses programas. Não é o caso do Blender. Basta você visitar o site e fazer o download do programa. Bom, gente, o Blender ele começa em 1995. Foi desenvolvido por um estúdio de animação holandês chamado de Neo Geo. O Neo Geo, nesse ano, desenvolve essa ferramenta para que pudesse ser trabalhada a modelagem e a animação dentro da sua empresa. Okay? Dessa forma nasceu o Blender. Okay? Em 98, uma empresa derivada do estúdio Neo Geo chamada Not a Number foi criada com o intuito de desenvolver esse software e prover serviços com base nele. Essa mesma empresa, a Not a Number, também conhecida pela sigla NAN. Ela conseguiu um crescimento rápido no ano 2000, mas que não durou muito tempo. Agora, a estratégia comercial dessa companhia não coincidiu com a realidade do mercado na época, e a Not a Number teve de ser reestruturada como pequena empresa em 2001. Nesse mesmo ano, o primeiro software comercial da empresa foi lançado, chamado de Blender Publisher, e era direcionado para o mercado de internet 3D interativa. No entanto, o fraco desempenho comercial do software e as dificuldades do mercado naquela época fizeram com que a Not a Number encerrasse as suas atividades e o desenvolvimento do Blender foi então parado ou interrompido. Quando chega em março de 2002, foi então criada uma fundação chamada de Fundação Blender, a qual não tinha fins lucrativos, com o objetivo inicial de dar continuidade ao desenvolvimento do Blender como um projeto de código-fonte aberto, com o auxílio da comunidade de usuários que já conheciam o software. Naquele mesmo ano, foi realizada a campanha Blender Livre, que arrecadou doações para que a fundação pudesse adquirir os direitos sobre o código-fonte e a propriedade intelectual do programa. Ainda em 2002, a entidade conseguiu lançar o Blender como um projeto de código aberto sobre a licença, sob a licença GNU. E até ao presente momento, o seu desenvolvimento continua sob os mesmos princípios, como um projeto de colaboração da comunidade de usuários. Para que você possa conhecer um pouco dessa comunidade, dessa Fundação Blender, você precisa visitar o site do Blender, ok? Esse site nós vamos visitar também agora. Então vamos precisar de um navegador e na barra de endereço vamos digitar www.blender.org, ok?
Então está aí, www.blender.org. Nós vamos clicar no link Download. Você pode reparar no comecinho que nós temos aqui a versão atual do programa, Blender 2.65a. Nós temos à nossa esquerda a versão do programa para sistema Windows 32 bits, 64 bits, Linux e outros. E à nossa direita nós temos também um pacote do programa. A diferença é que quando a gente faz o download através desse link aqui que está na nossa esquerda, nós baixamos o programa para fazer a instalação dele no computador. E quando nós baixamos esse pacote que está à nossa direita, estamos baixando o programa portátil do Blender. Ele é completíssimo e não requer a instalação. Uma única observação que a gente precisa fazer é qual é a versão do sistema que nós estamos utilizando. No caso dos usuários do sistema operacional Windows, você está utilizando o Windows 32 bits? Então baixe a versão 32 bits. Está utilizando a versão 64 bits? Então baixe a versão 64 bits. Ok? Aconselho você que está começando a fazer os seus primeiros testes a baixar a versão portátil para assim a gente economizar a instalação, se bem que a instalação é muito rápida, tá bom? Mas eu aconselho você assim mesmo a baixar esse pacote aqui do Blender com a versão portátil, ok? Eu não vou fazer o download do programa porque eu já fiz, ok? Quando você baixar o programa, vai aparecer aqui, depois que você descompactar, uma pasta com todos os arquivos. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai dar um duplo clique. E ao entrar na nossa pastinha, nós vamos verificar que aqui nós temos todos os arquivos que fazem o funcionamento do programa e temos um ícone aqui também do tipo aplicativo, ok? Para não precisarmos vir sempre dentro dessa pastinha e dar duplo clique aqui para executar o programa, vamos criar um atalho, ok? Isso está dentro do nosso cronograma, vamos ver aqui. Download do programa, já foi falado. Criação do atalho. Vamos lá ver como é que funciona. Cadê? Aqui. Bom, para você criar um atalho, basta você selecionar o arquivo, clicar com o botão direito sobre ele, posicionar o cursor sobre enviar para, e então escolher a opção área de trabalho, criar atalho. Ok? Eu já cliquei. Agora vamos verificar se o ícone realmente foi criado. Está aqui o atalho do Blender 3D. Ok? Feito isso, nós vamos dar um duplo clique sobre esse ícone para executarmos o programa. Aí está a tela inicial do Blender, com a sua tela de abertura, onde nós temos uma ilustração feita no programa, a versão do programa, ok? Nós temos aqui mais abaixo, né, a parte da interação, onde você pode optar por duas opções. Se você deseja usar os comandos do Blender mesmo, para quem já está familiarizado com Blender, ou seja, todas as teclas de atalho, o mapa de atalhos, você já conhece. Então essa opção aqui, ela é muito interessante para a pessoa que já está familiarizada com o Blender. Ou para você que está iniciando, use também essa primeira opção, porque você vai ver como utilizar o Blender com as suas configurações e com os seus atalhos, ok? Já o pessoal que está migrando do Autodesk Maya para a utilização do Blender, seria muito mais interessante fazer uso desta opção, Maya, ok? Como não é o nosso caso, nós deixamos como está, Blender, marcado como default, é a interação padrão, ok? Nós temos um pouco mais abaixo os itens recentes. Como estamos começando a usar o programa agora, não tem nenhum item aqui, ok? E nós temos um pouco mais abaixo a opção Recover Last Session, ou seja, eu criei um arquivo há um tempo atrás. Se eu clicar aqui nessa opção, ele vai abrir esse meu último arquivo, ok? Na nossa esquerda nós temos uma seção de links, onde nós temos doações, os créditos, a versão, o manual, o site do Blender e dentre outros, ok? Para que a gente possa sair dessa tela de abertura, basta você pressionar a tecla ESC ou clicar do lado de fora
dessa telinha aqui, tá bom? Aí está. Bom, até o presente momento, nós vimos a história do Blender, download do programa, criação do atalho, tela de abertura, opções da tela de abertura. E passaremos a ver agora a interface do programa. Bom, para quem está utilizando o Blender pela sua primeira vez, vai se surpreender com as opções que essa área de trabalho do Blender possui. Nós temos diversos painéis, ok? Nós temos uma área 3D aqui, um espaço 3D. Nós temos uma linha do tempo, aqui onde eu estou passando o cursor. Nós temos um painel de propriedades. Detalhe, esses painéis, quando você coloca o cursor bem em cima da linha, você pode clicar, segurar e ajustar a largura desse painel, exibindo assim maiores detalhes, ok? E você pode posicionar também o cursor na divisão desses painéis também. Dessa forma você pode clicar, segurar e arrastar e ajustar a altura deles também, exibindo um pouco mais daquilo que nós temos nesses painéis, ok? Então nós temos aqui o nosso painel Outline, o nosso painel de propriedades. Nós temos aqui Object Tools, ou as ferramentas, ok? Se você pressionar a tecla N, veja só, surge para nós então o nosso painelzinho de transformação, ok? Se pressionarmos a tecla N novamente, esse painel de transformação desaparece. De igual modo, quando queremos fazer com que o painel de objetos desapareça, basta pressionarmos a tecla T. E assim a gente faz o recolhimento do painel. Então, só para a gente gravar bem o que nós podemos ver até esse presente momento. Pressionou a tecla T, exibimos o painel de objetos. Pressionamos a tecla T novamente, nós ocultamos o painel de objetos. Se pressionamos a tecla N, exibimos o painel de transformação. Se pressionamos mais uma vez a tecla N, ocultamos o painel de transformação. Ok? Nós temos aqui uma barra de informações e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa barra de informações na nossa próxima aulinha. Ok? Eu espero que você tenha gostado até aqui. Até a nossa próxima aula. Fui!